As muralhas eram impossíveis. 15 metros de altura, 6 metros de espessura. Jericó era uma fortaleza impenetrável que zombava do povo de Deus. Mas algo estava prestes a acontecer que desafiaria toda a lógica militar. Não seria força, não seria estratégia, não seria tecnologia. Seria algo que faria os inimigos de Israel tremerem por gerações. Bem-vindos ao episódio 80 da nossa jornada de Gênesis Apocalipse. Hoje mergulhamos em Josué 5 horas e 1 a 6 horas e 27, onde Deus revela que suas vitórias vêm através da obediência radical, não da força humana. Esta não é apenas a história da queda de Jericó. É um modelo de como Deus derruba toda a fortaleza impossível na vida daqueles que confiam nele. Antes de Israel tocar uma pedra daqueles muros, 3 coisas precisavam acontecer. Primeiro, eles tiveram que enfrentar o medo dos reis cananeus. Josué 5 horas e 1 nos diz, e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passaram, desfaleceu-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel, os inimigos já estavam derrotados pelo terror antes da primeira trombeta soar. Segundo, Israel teve que ser circuncidado em Gilgal. Uma geração inteira nascida no deserto não havia recebido o sinal da aliança. Deus disse a Josué, faze facas de pedra, e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Terceiro, eles celebraram a Páscoa pela primeira vez na terra prometida. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu, o maná cessou para sempre. Mas há detalhes nessa história que a maioria perde completamente. Primeiro detalhe esquecido, antes da batalha começar, Josué teve um encontro sobrenatural. Josué 5, 13 e 14 registra, e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos, e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem com uma espada desembainhada na mão, e chegou-se Josué a ele, e disse-lhe, és tu dos nossos, ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas como o príncipe do exército do Senhor agora vim. Este não era um anjo comum. Era o próprio Cristo pré-encarnado, o comandante supremo dos exércitos celestiais. Josué caiu prostrado e adorou, algo proibido com anjos criados. Segundo detalhe, a circuncisão não foi apenas um ritual religioso. Era uma questão de vida ou morte espiritual. Uma geração inteira havia crescido sem o sinal físico da aliança com Deus. Como poderiam herdar as promessas sem estar em aliança? Deus disse, hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito. O opróbrio, a vergonha da escravidão, só foi removido quando eles se submeteram completamente à aliança. Terceiro detalhe, quando o maná cessou, não foi gradualmente. Josué 5 horas e 12 diz, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do produto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. 40 anos de provisão milagrosa terminaram em um dia. Agora eles comeriam o fruto da terra que Deus havia prometido a Abraão 400 anos antes. O plano de Deus para Jericó desafiou toda a lógica militar. Josué 6, 2, 5 registra as instruções divinas. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o som da buzina, todo o povo gritará com grande grita, então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente de si. Imagine a reação dos generais de Israel, marchar ao redor da cidade? Carregar a arca da aliança na linha de frente? Usar buzinas de carneiro como armas? Gritar como estratégia militar? Mas havia sabedoria profunda neste plano aparentemente absurdo. Primeiro, colocar a arca à frente declarava que esta era a guerra de Deus, não de Israel. Segundo, o silêncio por 6 dias criava tensão psicológica tanto para Jericó quanto para Israel. Terceiro, as buzinas de carneiro, chofares,
eram instrumentos de adoração, não de guerra. Deus estava dizendo, esta vitória será conquistada através da adoração, não da violência. Quarto, o número 7 aparece repetidamente, 7 sacerdotes, 7 buzinas, 7 dias, 7 voltas no último dia. 7 é o número da perfeição divina. Deus estava orquestrando uma sinfonia de obediência que culminaria em vitória sobrenatural. E enquanto este drama se desenrolava, a criação observava com espanto a diferença entre a sabedoria de Deus e a lógica humana. Vejo algo que desafia toda a compreensão militar. Os humanos marcham em silêncio, carregando uma caixa dourada à frente. Não há catapultas, não há torres de cerco. E os defensores de Jericó tremem nas muralhas. Eles não sabem que tipo de guerra é esta. Não há gritos de batalha, não há ameaças, apenas silêncio e adoração. É isso que me deixa maravilhado sobre os humanos abençoados por Deus. Quando obedecem, mesmo quando não compreendem, o Todo-Poderoso move céu e terra por eles. Mas quando se apoiam em sua própria força e sabedoria, falham miseravelmente. Estes humanos aprenderam finalmente que a batalha pertence ao Senhor. Posso sentir o poder se acumulando. A cada volta ao redor desses muros, a tensão espiritual aumenta. Algo sobrenatural está prestes a acontecer. E dentro da cidade, uma mulher chamada Raabe colocou um cordão vermelho em sua janela. Ela creu no Deus de Israel sem nunca ter visto um milagre. Que fé extraordinária! O 7º dia chegou, e com ele o momento da verdade. Josué 6, 15, 16 registra, e sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes, naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Imagine a cena. Depois de 6 dias de silêncio total, de repente explode um grito unificado de 600.000 israelitas, acompanhado pelo som estridente de 7 chofares. O resultado foi instantâneo e sobrenatural. Josué 6:20 declara, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o som da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Mas note algo crucial, apenas Raabe e sua família foram poupadas. Josué 6:17 havia declarado, porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Por que apenas Raabe? Porque ela foi a única que reconheceu e temeu o Deus de Israel. Hebreus 11:31 explica, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Sua fé a colocou na linhagem messiânica, ela se tornou bisavó do rei Davi e ancestral de Jesus Cristo. Então o que a queda de Jericó nos ensina sobre as fortalezas impossíveis em nossas vidas hoje? Primeiro, santificação precede vitória. Israel não pôde herdar as promessas até que se submeteu completamente à aliança através da circuncisão. Você tem fortalezas em sua vida que precisam cair? O primeiro passo não é atacar a fortaleza, é se santificar diante de Deus. Confesse pecados ocultos, remova ídolos do coração, submeta-se completamente ao senhorio de Cristo. Segundo, Deus usa métodos que desafiam a lógica humana para mostrar que a vitória vem dele, não de nós. Israel precisou marchar em silêncio, adorar com buzinas e gritar em unidade. Hoje, nossas armas são oração, jejum, adoração e intercessão persistente. 2 Coríntios 10:4 declara, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Terceiro, obediência radical produz resultados sobrenaturais. Israel obedeceu exatamente como Deus ordenou, mesmo quando não fazia sentido. Onde Deus está pedindo sua obediência radical? Talvez seja perdoar alguém que o feriu profundamente. Talvez seja dizimar quando as finanças estão apertadas. Talvez seja testemunhar para aquele vizinho difícil. Sua obediência desencadeia o poder de Deus. Quarto, lembre-se de Raabe. Ela pendurou um cordão vermelho como sinal de fé e salvação.
Hoje, estamos cobertos pelo sangue vermelho de Jesus Cristo. Esta é a nossa proteção quando os juízos de Deus caem sobre este mundo rebelde. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. As muralhas de Jericó não foram páreo para Teu poder, e as fortalezas em nossas vidas não são páreo para Ti hoje. Perdoa-nos por tentar derrubar muralhas com nossa própria força. Ajuda-nos a nos santificar primeiro, a obedecer radicalmente segundo, e a confiar em Teus métodos mesmo quando não entendemos. Derruba as fortalezas de medo, vício, amargura e incredulidade em nossas vidas. Ensina-nos a guerrear nos joelhos através da intercessão persistente. Que nossa obediência desencadeie Teu poder sobrenatural para libertar cativos e transformar vidas. Em nome de Jesus, o verdadeiro comandante do exército do Senhor. Amém. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Na próxima semana, continuaremos nossa jornada através da conquista da Terra Prometida. Até lá, que Deus derrube toda muralha impossível em sua vida através da obediência radical. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.